hoje, vamos relembrar esse pequeno grande carro britânico que também fez muito sucesso nas telinhas, o Mini Cooper. O famoso carro do Mr. Bean conquistou o público do mundo inteiro nas mãos desajeitadas do ator Rowan Atkinson. E para sair um pouco do passado, Leonardo Maringulo assume o volante do Mini John Cooper Works elétrico em um test drive bem energizado. Nossa versão do Mr. Bean brasileiro, João Anacleto, traz pra gente um raio-x completo do Fiat Pulse Impetus. Será que até os apaixonados por carros estão trocando o câmbio manual pelo automático? Gerson Borini tem essa resposta pra gente. E para comandar mais essa edição do programa, Alex Ruffo assume a pole e traz as informações da temporada da Fórmula 1. Então, se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um carro para você celebrar a Semana da Pátria, se libertando dos padrões mais conservadores dos carros a combustão. Independência ou morte, ou melhor, diversão ou tradição. O nosso prata da casa, Leonardo Maringulo, testou o disruptivo e carismático Mini John Cooper Works elétrico. É isso aí, hoje a gente veio até aqui no Autódromo Araçatuiuti para conhecer a mais nova versão aqui do Mini John Cooper Works, um dos carros mais ágeis e divertidos que a gente tem aqui da linha Mini. E é isso, vem comigo que a gente vai dar uma olhada nessa nova versão. Aqui então ao meu lado a nova versão do John Cooper Works. E qual que é a diferença aqui? Que agora ele chega em sua versão elétrica. A gente vê logo de cara que a grade é mais fechadinha, justamente por não depender de tanta refrigeração. A gente vê também que a gente tem alguns detalhes em black piano, um preto brilhante, tá tudo escurecido, ficou bem legal. E aqui também os faróis em full LED programáveis. Então a gente tem todas as configurações lá dentro, depois eu mostro um pouquinho para vocês também aqui dos faróis, tanto faróis quanto das lanternas. Já aqui na lateral, a gente tem rodas aro 18 e elas são mais chapadas. Isso é uma característica realmente de carro elétrico, ajuda muito no arrasto aerodinâmico e influencia também na autonomia do carro. Aqui na lateral, como a gente bem vê, é uma característica do Mini, o próprio nome já diz, é um carro um pouquinho menor. A gente tem um entre-eixos de 2,52 e um tamanho total de 4,08, então a gente não tem nem 4,10 metros, é um carro realmente bem curtinho, tanto no comprimento quanto no entre-eixo. Essa característica dele aí faz com que ele seja bem dinâmico, bem ágil e bem divertido também. E na traseira, a gente já pega aqui, começando pela coluna C, que tem uma emenda com aerofólio, tudo uma peça só. A gente pega aqui a coluna C com aerofólio, tá vendo? Então a gente pega aqui realmente um recorte único, com a escrita aqui em alto relevo, John Cooper Works, com uma bandeirinha aqui em branco, o preto que contrasta aqui de fundo, e vermelho. E se estende aqui a traseira, com os detalhes em preto brilhante, escurecidos, como lá na frente, mas aqui sim as lanternas também totalmente redesenhadas e na reestilização para carros elétricos. E também totalmente programável, como as lá da frente. E por último aqui também, a gente tem um spoilerzinho aqui, as saias na parte de baixo, com esse visual novo. Mas bora lá para dentro que eu quero mostrar um pouquinho para vocês da tecnologia que esse novo Mini traz pra gente. Aqui dentro do carro também a gente vê que o acabamento é impecável. Então, costuras, a gente tem detalhes em vermelho contrastando com preto, em couro, em tecido, é tudo muito bonito, enfim. Acabamento, como eu falei antes, impecável. Ficaram alguns botões físicos aqui embaixo, eu acho bem legal, são os de acesso rápido, então o pisca, desembaçador no máximo, quando a gente precisa de uma emergência, então ficam aqui. A gente tem os modos de condução aqui, coisa que também aparece aqui nessa multimídia, nessa esfera aqui. A gente tem o Start e a gente tem aqui a alavanca de câmbio com PRMD, e o B aqui no caso como carro elétrico, que é a posição que a gente usa uma descida para regenerar bastante bateria. Dá para usar numa reta, mas a gente vai sentir que o carro vai frear demais, então o ideal do B é sempre quando a gente estiver em descida, principalmente serra, ajuda bastante aí
na regeneração da bateria do carro. E o último botãozinho aqui é do volume do som, ajuda bastante, então o volume físico junto aqui com o power. Então a gente apertou, ligou e desligou e girou, a gente tem aí o volume. O carro conta com algumas assistências, então ele tem aí um ADAS, digamos assim, com frenagem autônoma, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, ACC com stop and go, e tem uma outra assistência também que ajuda a gente a estacionar e manobrar o carro. Mas, sendo bem sincero, esse carro é tão curtinho, é tão pequeno, que eu acho que poucas pessoas vão se utilizar aí desse recurso, mas é bem legal e é bem útil, né? Para as pessoas que querem essa facilidade, o carro entrega. Pode colocar ele para você ir trabalhar, para você ir passear, que vai funcionar e vai dar super certo. Outra coisa, vamos lá para a pista agora, que eu vou mostrar para vocês como esse carro contorna nas curvas. Ele acelera muito rápido, até porque a gente tem um torque instantâneo, só que o contorno desse carro é assim, uma coisa surreal, realmente parece um kart. A gente entra forte, ele contorna, a gente escuta um pouquinho do pneu, mas é coisa mínima. Então é bem divertido de guiar na pista e eu vou mostrar agora lá para vocês. Vamos lá comigo. Aqui na dinâmica do Mini, nossa senhora, John Cooper Works, a gente tem 258 cavalos, a gente tem 34 kg de torque, só que assim é bastante torque, porque o carro ele é levinho, como ele é elétrico, esses 34 kg, cara, entregam na hora, e pelo peso dele, facilita muito essa entrega, né? Então é muito bom, ele é muito ágil, é muito dinâmico, a gente tá aqui no Aras Tuiuti, e aqui parece um kartódromo, e o próprio carro parece um kart, né? Ele é muito na mão, tem um entre-eixos muito curto, a gente pilotando aqui, ó, parece de verdade que a gente tá num kart, né? Só que com muito mais potência. A gente tem uma autonomia aqui de 306 km, então é um carro que não tem também como ele tem uma bateria muito grande, porque ele é pequeno, né, em si, e também vai variar muito aí de acordo com o nosso pé, realmente. Se a gente pisar demais, a gente vai drenar a bateria, não vai ter o que fazer. Todo carro elétrico é assim mesmo. A gente tem também a velocidade limitada aqui a 195 km por hora. Isso também se dá ao carro ser elétrico. Então, se a gente não tem uma velocidade limitada, e isso acaba fazendo com que a gente drene muito mais a bateria, caso ele não tivesse, né, esse limitador aí eletronicamente, tá? Mas o carro ele é bem divertido, é bem dinâmico, é muito confortável, não é um carro duro. A gente tem algumas versões aí mais passadas, digamos assim, que o carro sempre realmente passava muito do asfalto pra gente no volante. Ele era muito direto, ele ainda é muito direto, só que agora ele absorve muito melhor as deformidades do asfalto. E olha como isso daqui puxa. Olha, anda demais, anda demais. Anda demais. Muito gostoso, muito divertido. Ó, ó. Deu 125 aqui nessa reta, ele é muito leve, então ele atinge a velocidade muito rápido. Inclusive o 0 a 100 dele aqui é de 5,8 segundos. E é isso, realmente é um brinquedo de gente grande. E esse carro entrega dinâmica, potência, agilidade e conforto, custando aí na bagatela de R$ 330.990. O que vocês acharam? Eu acho que é legal ter um desse em casa, hein? Valeu, fico por aqui, um abraço. Mas nem sempre o Mini foi tão tecnológico. Voltando agora um pouco no tempo e resgatando a memória afetiva dos conquistadores britânicos, um pequeno automóvel cativou o mundo, tendo ao volante o carismático Mr. Bean, o Mini Mark IV de 1977. O pequeno automóvel fabricado pela British Leyland tinha uma cor verde com capô preto fosco, placa SLW28TR e aparece em praticamente todos os episódios da série de TV de 1990 a 1995 e facilmente identificado
pelas cenas cômicas que o personagem conduzindo de forma totalmente absurda pelas ruas de Londres, até mesmo com uma poltrona amarrada no teto ou pelas estradas do interior da Inglaterra em disputa com o Ryland Supervan 3 azul claro de 3 rodas. Embora Mr. Bean tivesse um carinho imenso pelo icônico Mini, a paixão de Rowan Atkinson, que era o ator que representava Mr. Bean no seriado da telinha, era mesmo proprietário de um dos raríssimos McLarens F1 colocados à venda no mercado. McLaren F1, um dos carros mais icônicos e desejados da história do automobilismo. A presença desse hiperesportivo lendário na garagem de um fã pela marca inglesa é um reflexo tanto da paixão por automóveis quanto do status quase mitológico que o F1 carrega. Produzido entre 1992 e 98, o McLaren F1 é celebrado por seu projeto revolucionário. Criado por Gordon Murray, o carro foi concebido com foco absoluto em leveza, desempenho e dirigibilidade, sem recorrer a turbos ou assistências eletrônicas. O F1 ostenta um motor BMW V12 6.1 litros, naturalmente aspirado, que entrega 627 cavalos de potência e leva o carro a mais de 386 km por hora. Um recorde para carros de produção aspirados até hoje. Um exemplar de raridade e exclusividade para poucos. Apenas 106 unidades do McLaren F1 foram construídas, sendo 64 delas homologadas para uso em estrada, e o carro já teve Mr. Atkinson ao volante de um desses raríssimos exemplares. Rowan Atkinson comprou seu McLaren F1 em 1997. Na época, ele pagou algo por volta de 640 mil libras, algo em torno de 4,3 milhões de reais em valores já ajustados para a atualidade, e vendeu pelo equivalente a 60 milhões de reais em 2015. Atkinson é um entusiasta de carros e piloto amador, dono de vários clássicos e esportivos. Diferente de muitos colecionadores, ele usava o F1 regularmente nas ruas. Ao volante do McLaren F1, o protagonista de Mr. Bean sofreu 2 acidentes bem notórios. O primeiro aconteceu em 2001. Leve, sem grandes danos, envolveu um outro carro e uma colisão traseira. O segundo já foi bem mais grave. Aconteceu 10 anos depois, em 2011, quando Atkinson perdeu o controle do carro, bateu numa árvore e pegou fogo. O ator sofreu uma fratura no ombro e o carro ficou seriamente destruído. O reparo levou mais de 1 ano e custou ao seguro cerca de 910 mil libras, o maior sinistro já pago pela seguradora do Reino Unido até então. A McLaren restaurou o carro à perfeição na própria fábrica. Em 2015, Atkinson colocou o carro à venda e vendeu por cerca de 8 milhões de libras, mais de 50 milhões de reais na época. Apesar dos acidentes, o carro até aumentou de valor devido à raridade, manutenção impecável e o histórico do famoso dono. O McLaren F1 de chassi número 61 tinha a cor marrom escuro metálico original. A história de Rowan Atkinson com o McLaren F1 é emblemática não só por envolver celebridade e luxo, mas por refletir a relação genuína de um entusiasta com uma máquina lendária. Ele não o tratou como relíquia, mas como aquilo que o Fórmula 1 realmente é, um dos melhores carros já construídos para dirigir. O McLaren F1 representa mais do que um veículo exótico. É um pedaço vivo da história automotiva em meio a uma era de supercarros digitalizados e elétricos. O F1 continua sendo um farol de engenharia purista, um elo entre o passado e o futuro. Povo de Roma, com vocês, ele mesmo. O descontraído, irreverente e sarcástico apresentador do canal A Roda, João Anacleto, com o Fiat Pulse Impetus, tão impetuoso como esse centurião romano. Ímpetus. Sim, a topo de linha que não conseguimos andar no dia do lançamento, andamos bastante em pista e agora chegou a hora de conduzi-lo no dia a dia, no cotidiano, na vida de um ser humano normal, não de um piloto. Por 115.990 com todos os pacotes de assistência e também com motor 1.0 turbo, o Pulse chegou dando uma avassalada no mercado.
4.000 unidades foram reservadas de pronto na primeira semana que o carro esteve em pré-venda. Contudo, porém, entretanto, como eu disse, surpreendendo um total de 0 pessoas, o Pulse aqui já passou dos 119 mil. E com esta cor azul amalfi combinada com o teto cinza extrato, que aliás ficou bem legal, hein? Bem legal mesmo, esse cinza extrato fica bem em qualquer carro, né? Esse cinza sólido, meio cor de Durepox, não sei se é da sua época, mas existia uma massa que colava tudo, que chamava Durepox. Pois bem, esta combinação de cores inclui mais R$ 2.065 no canto direito da nota fiscal e o pacote Connect Me mais R$ 2.735, totalizando quase R$ 125 mil por esta versão que está aqui. O que me incomodou aqui foi este pequeniníssimo porta-malas. São apenas 370 litros. O que faz dele não ter mais nada a ver com Argo. Sim, você vai me dizer, mas tô falando de estrutura, João. Eu sei. Mas a parte traseira ali foi toda refeita, a parte dianteira aqui foi toda reforçada. Ele é bem mais pesado do que um Argo e traz esse motor 1.0 turbo de 3 cilindros com injeção direta, o Turbo 200. 1.0 turbo, mais potente, fabricado por aqui, neste Brasilzão grande sem porteira. De 0 a 100, de acordo com o meu equipamento V-Box, com estes pezinhos 44 e estas mãozinhas de goleiro, fez em 9,7 segundos. É um tempo bem bom, viu? Bem bom. Bom também foi o consumo. Era uma dúvida que eu tinha, porque um carro com motor 1.0 tão, digamos, estrangulado, tirando aí 130 cavalos, com um carro que pesa 1.237 quilos, eu achei que ele beberia mais. Fez 7,8 km por litro de etanol na cidade e 10,9 km por litro de etanol na estrada. Bom, então vamos começar aqui mostrando este painelzinho digital que nós não tínhamos na versão Audace, que foi a última avaliada. Aqui você tem os alertas, aqui você tem este jeitinho legal de mostrar. Você pode colocar também um econômetro, você pode deixar mais simples possível. Bem legal esse tipo de plástico, bem legal aqui, com ranhuras. Interessante essa coisa do degrau, né? Até a Audi já aderiu, mas o resto aqui, tudo plasticão daquele que você gosta. Isso aqui é interessante mostrar. Eu que sou um mestre em perder a chave, as moedas do pedágio aí. Você pode pôr a chave aqui, e não perderá jamais. Entre os porta-copos. Na primeira lombada, 25 por hora. É uma lombada daquelas que parece um coqueiro deitado. Tranquilo. Essa aqui então que é melhorzinha, não sentimos nada. Outra coisa que não sinto nada desse carro, quase nada, é na hora que você dá pé, a vibração do 3 cilindros é mais do que natural. E aqui ela foi bem isolada. E a suspensão é realmente um trabalho magnífico. Aliás, queria mandar um abraço para o Robson Cota, que se aposentou lá na Fiat. Ele era um dos cabeças da engenharia. Sentimos muito pouco. É um carro prático, é um carro versátil. É bem interessante. Mais uma lombada, vou passar 43 essa aqui. Nada, só o barulho do meu tripé balançando ali no porta-malas. Mas aqui tá um filezinho. Tenho um total de 0 de reclamações a fazer de como ele se comportou comigo na cidade. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha como anda bem. Ó. Que belezinha, não? Já estamos aqui no limite da via. Eu, né? Porque o rapaz do Divina aí está indo buscar remédio para sua sogra, por isso está com 0 de pressa. Carambede. E é basicamente isso. O que a gente tem que pensar é exatamente quem que é o cliente do Pulse. É o cara que está afim do Nivus? É. É o cara que está saindo de um compacto premium? É. É o cara que está vindo de Polo, de HB20, do próprio Argo, de sedã compacto. E quem tem nessa categoria? Na minha opinião, o que está acima, né? O que é um SUV compacto é que é um SUV subcompacto. Tem um AB, né?
derivado de compacto, mas menorzinho, né? Porque o T-Cross, por exemplo, é derivado de compacto, o Kicks também, o HRV também, mas esse aqui é um pouquinho menor. A categoria dele teria WRV e também teria o Nivus e o Pulse agora. E o WRV vai sair de linha, porque a família Fit morreu. Ele anda mais que o Nivus, segundo o Inmetro, bebe menos. E apesar desta posição de dirigir de salva-vidas de praia e de um porta-malas bem diminuto, me surpreendeu. Tudo bem, ele não é tão dinâmico e tão legal de dirigir quanto um Nivus na pista, mas eu quase não ando na pista, ando mais na cidade. Ele sofre menos com os buracos do que o Nivus. E tem praticamente os mesmos equipamentos ali por dentro e mais um extra de assistências à direção que eu não gosto do jeito que trabalham, mas se existem, temos que contar. Ele também é mais barato, mesmo completão assim, com pacote bicolor. Aliás, um Nivus Highline com esse pacote bicolor já encosta lá pertinho dos 130 mil reais. Mas eu te garanto, se você escolher o Pulse, Impetus ou o Nivus Highline, você está mais do que bem servido e nessa categoria eu só consideraria os dois. Será que mesmo os autoentusiastas estão virando a chave do câmbio manual para o automático? O engenheiro e test driver Gerson Borini tem essa resposta para você. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. Hoje eu quero falar para você, estou testando o Fiat Argo 1.3 com câmbio CVT. É um compacto com bom espaço, motor aspirado, bem eficiente por sinal e claro, sem o pedal de embreagem, né? E quer saber de uma coisa? Isso me fez pensar como o câmbio automático se tornou comum até nos carros mais acessíveis. Você se lembra muito bem quando o câmbio automático era visto com desconfiança aqui no Brasil. Durante muito tempo ele foi considerado um vilão, né? Mais pesado, mais caro e muito mais gastão do que o câmbio manual. E para muita gente, o câmbio automático era coisa de carro de luxo ou de quem não sabia dirigir direito. Mas enfim, o tempo passou e muita coisa mudou por aí. Hoje o câmbio automático eu posso dizer que é um dos queridinhos do Brasil, ou do brasileiro, né? E acredite, até mesmo autoentusiastas que sempre torciam o nariz contra o câmbio automático começam a se render a essa tecnologia. Vamos lá, nos anos 70, 80, o câmbio automático era um artigo de luxo mesmo, né? Ele estava presente somente em carros como o Galaxy, o Opala e alguns carros importados. E muita gente não gostava dele porque ele tinha uma troca de marcha muito lenta, usava normalmente apenas 3 marchas. O conversor de torque também era uma peça muito pesada, que tinha muito escorregamento e não era uma peça realmente eficiente em termos de desempenho, de aceleração do veículo, né? E é fácil entender também isso, né? Porque o brasileiro sempre foi muito ligado à parte de consumo dos veículos. E como o automático consumia mais, nada como tentar sair fora dele, especialmente assim, aqui nesse nosso país, né? Mas no começo dos anos 2000, as coisas começaram a mudar, né? Primeiro obviamente antes disso, a abertura das importações e o avanço da eletrônica embarcada. O que a gente começou a ver é câmbios cada vez mais modernos, cada vez mais capazes, na verdade, né? E começando a ver câmbio de 4, 5, 6 e hoje temos câmbios de até 10 marchas, né? Os conversores de torque também, eles passaram a ser mais eficientes, surgiram outras soluções, como o próprio caso desse CVT que eu estou testando esta semana, que é uma variação contínua, os câmbios automatizados, seja com dupla embreagem ou com embreagem simples, como era o caso do Fiat Dualogic, e na Chevrolet também tinha uma versão desse tipo de câmbio, e isso começou a popularizar um pouco mais o uso de câmbios automáticos, né?
Bom, e onde é que ficam os autoentusiastas com isso, né? Eu digo para você que eles também já reconheceram a evolução do câmbio automático, eles gostam, obviamente, do conforto, eles primam pelo o desempenho, né? Se a gente olhar Porsche, Ferrari, BMW, esses carros de alto desempenho também já utilizam câmbios automáticos. A gente viu recentemente o Porsche 911 com aquele câmbio PDK, que é sensacional, uma velocidade de troca de marcha muito rápida, mas obviamente o câmbio manual para os autoentusiastas, eles ainda gostam, não para o dia a dia, mas para ter um carro desse, onde você consegue sentir um pouco mais a elasticidade do seu motor, você deixa ele numa terceira, quarta marcha e faz uma retomada e percebe a aceleração disso, até por isso que Porsche e Ford recentemente no Mustang anunciaram a volta, né, ou uma parcela pequena dos seus carros com câmbio manual para atender a essa parcela que gosta de ter um câmbio manual. Mas eu digo para vocês, no dia a dia eles acabam ficando com o câmbio automático. Afinal de contas, é um câmbio que traz mais conforto, traz mais eficiência, traz mais segurança e até mesmo mais esportividade, porque as trocas de marchas nele são muito mais rápidas, né? Bom, então de vilão que o câmbio automático era lá nos anos 80, seguramente ele passa a ser um herói nos tempos atuais. Um abraço e até a próxima. Pole position, melhor volta e vitória de ponta a ponta no circuito de Zandvoort. Com o primeiro grande chelem na carreira, Oscar Piastri venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 do último final de semana, que teve nas bandeiras amarelas, paralisações e relargadas os momentos mais emocionantes da prova. O piloto australiano de 24 anos conquistou a 9ª vitória na carreira, a 5ª pole position do ano e o total de 23 pódios desde a sua estreia na Fórmula 1. Consistente e determinado, Piastri já começa a apontar a sua alça de mira para o seu primeiro título na Fórmula 1 em 2025. O líder do campeonato largou na pole com seu companheiro de equipe e principal adversário Lando Norris ao seu lado, e com o abandono de Norris por problemas no motor às 7 voltas do final, a vantagem de Piastri para seu companheiro, que era de 9 pontos antes da largada, subiu para 34 depois da bandeira quadriculada. Embora a vantagem seja grande, a maior distância entre os companheiros de equipe é mesmo na técnica, equilíbrio, performance e consistência do australiano, que junto com Norris está levando a equipe McLaren também para o 2º ano consecutivo no Mundial de Construtores. Destaque mais que especial para o piloto franco-argelino da equipe Racing Bull. Depois de largar na 4ª posição, Isack Hadjar foi coroado com seu primeiro pódio na categoria, em 3º lugar, logo atrás de Max Verstappen, que terminou a prova na 2ª colocação. Sem dúvida alguma, esse é o ano da McLaren e do seu piloto australiano Oscar Piastri, que chega à Fórmula 1 para honrar os títulos dos seus conterrâneos Jack Brabham, tricampeão mundial, e Alan Jones, campeão em 1980. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.